Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vou falar algo que parece que está evidente, mas pouca gente percebeu. Basicamente, as mulheres estão se tornando dependentes do machismo. E por que eu digo isso? Bom, basicamente transformando ele num Moloch, se é que se pode dizer, ou seja, algo que fica devorando, que exige uma cota de sacrifícios, elas conseguem um deus, né? E aí, basicamente, essa entidade abstrata, que já perdeu-se até a definição, para, digamos, você combater esse suposto machismo. Então, basicamente, machismo é a desculpa para os erros das mulheres, certo? Como eu disse na resenha que eu fiz sobre o livro Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, o que acontece, nas minhas conclusões finais, né? O que acontece basicamente é que as mulheres estão assumindo cargos, tomando posições e errando, certo? Errando. A Simone de Beauvoir acha, na opinião dela, no livro, acha isso muito positivo. As mulheres têm mesmo que, para se tornar algo, conquistar uma igualdade em relação ao homem, tem a ideia do fracasso. Não, obviamente, fracassar de modo proposital, mas a ideia de dar a cara a tapa também. E é o que nós não temos. Hoje as mulheres, elas dependem do machismo para o quê? Para exatamente conseguir ir empurrando as coisas e usar como escudo. Elas tornaram ele um Moloch, um deus que exige uma cota de sangue, digamos assim, de mulheres, mas no caso ele realmente se tornou uma entidade abstrata, no mais sentido, e até pode-se dizer, indo além, algo como já disse, sem definição. Como, por exemplo, se definiria o que é o machismo? Ele não é um axioma, certo? Ele precisa ser definido, ele precisa ser conceituado, e muitas mulheres não sabem. Elas podem apontar exemplos pontuais assim, mas de fato não vão saber, certo? Então, basicamente, isso, como eu digo, não se limita apenas às feministas, por exemplo. Mas, como eu disse, às mulheres em geral, certo? E como assim? Basicamente, repetindo o que eu digo, você vê mulheres dependendo mais e mais de homens e de instituições públicas, normalmente não comandada por mulheres, mas o trabalho pesado é feito por homens e, consequentemente, você vê que é o que elas dependem. E, bom, é, obviamente que nesse modo de usar escusas, o machismo como escusa, você acaba tornando o problema, e eu falo de machismo e não masculinidade, mas o machismo, que seria o que é a opressão, que era, né, hoje é tudo, que era a opressão da mulher, digamos assim, por achar um ser imbecilizado
e que deveria ser mantido sob tutela, agora você vai ver o quê? Que basicamente agora ela, e bom, já disse anteriormente também que o que? Mudou-se a tutela de quem? Do homem para do Estado. Pô, entretanto, né, é claro que isso daí não é só com os homens, é também com as crianças, os adolescentes e os idosos. E, bom, basicamente só fica quem sustenta a sociedade mesmo, que são os homens brancos, héteros, cristãos. E aí, como eu já disse, esse tipo ideal abrange tanto negros, tanto e mulheres, e até eu que sou ateu, por exemplo, mas que o que seria apontado como uma pessoa recalcitrante às mudanças e ao novo sistema, mas voltando ao assunto, você vê o que basicamente mulheres usando o machismo, a intolerância, tudo porque para escamotear, para terceirizar os seus erros e fugir das responsabilidades. Bom, eu não vou questionar, entrar em pormenores, mas eu digo assim, o brasileiro ele já tem o hábito de ler pouco, certo? E isso daí não é mérito ou demérito de ninguém, no que eu quero dizer. Porém, onde eu quero afirmar é o seguinte, é que basicamente a vida fora de casa, né, e ela envolve riscos, certo? Assim como eu, que estou fazendo um vídeo que será público, que é público, você está vendo nesse momento, também terá, eu estou expondo a minha imagem, me responsabilizando pelo que eu digo, certo? E nesse momento é isso que não está acontecendo. A mulher o que? Foi uma interpretação. Se ela disser algo que foi considerado errado, foi uma interpretação machista. Foi uma interpretação. Foi uma. Basicamente culpar o machismo. Certo? Ela pode ofender todo mundo, se excusar de tudo, porém, ela não erra. Parece que é um inimigo em si que existe. As pessoas conhecem e isso é um fato. Como já disse anteriormente, com raras exceções, ter uma mulher em casa, eu já falei, comentei de um arquétipo de mulher ideal que postaram, circulou por aí, né? Que realmente uma mulher que fica em casa e não trabalha, os dois passam fome. E até elogiei certas pessoas por dizerem isso. A mulher, se ela não trabalhar, se um casal, os dois não trabalhar, os dois passam fome. É claro, com exceções de que são o que? Gente rica. Perfeito. A esposa tradicional é diferente, ou a mulher conservadora é diferente da esposa troféu, tá? E isso não quer dizer que, por exemplo, uma mulher que faz faxina possa ser infeliz em relação a uma mulher que é uma dondoca. Às vezes, talvez plásticas que ela faça, bolsas que ela compre, que ou com o dinheiro do marido, não tem a satisfação, não dê a satisfação que a faxineira tem de não ficar dependendo de ninguém e de ter um dinheiro dela conquistado por ela. Mas isso é outro assunto. E isso também vale para os homens, certo? A questão de que um homem rico, só porque ele tem dinheiro e acesso às mulheres fáceis, não quer dizer que ele possa ser mais feliz do que um homem feio, né, e pobre,
que tem uma mulher feinha, mas às vezes os dois fazem umas saliências mais assim. Enfim, né? Vamos voltar. Então é isso. Basicamente, as mulheres estão se tornando dependentes do feminismo, exatamente, do machismo, perdão, exatamente porque elas não agregaram o feminismo e não se tornaram independentes. Elas estão presas a ele e não, elas não estão mais presas, na verdade, elas estão agarradas a ele como uma forma de se defender. E as pessoas já perceberam, né, que realmente essa desculpa não cola mais. Mas elas seguem usando e, bom, acontece. Obrigado e tente ser feliz.